Boa noite, boa noite, senhoras e senhores. Vamos embora? Cheguem mais, puxam a cadeira. Vamos lá, gente. Plantão do oitavo dia de guerra. Guerra da Ucrânia. Vamos lá? Sejam bem-vindos. Professor Madeira, como vai? Tudo bem, gente? Boa noite, Ellen. Boa noite, Vanessa. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Será que tá tudo certo aqui? Peraí. Acharam que a gente não vinha. Acharam. Ô, Daniel, Acharam que a tentaram te gente não dar, vinha. tentaram te dar o golpe aí, Daniel. Tentaram, né? Tentaram. Por quê? Fui te aceitar aqui um camarada chamado Ricardo. Cadê o Ricardo? Ricardo, sei lá o quê. Ah, Tinha pedido pra entrar também. Quase que eu aceitei o cara. porra, tem que... aí complica. Aí complica. É. Mas por Se que ele que a gente tivesse com um avatar um atrasou? pouquinho mais parecido com o teu, estaria Você aqui. tinha colocado. Aliás, por que que a gente Tinha colocado. atrasou? Porque a gente estava na aula gratuita do Isso aí. Petit, que Aula gratuita, exatamente. vai estar disponível daqui a pouquinho no YouTube do Petit Jornal. Então, Exatamente. pessoal que quiser assistir depois, que não assistiu, uma aula que a gente destrinchou um pouco toda questões históricas, religiosas, políticas, econômicas entre Ucrânia e Rússia. Um pouco é modo de dizer, né? Que a gente passou 1h40 falando sobre isso. É verdade, cara, foi bastante Uma tempo. hora e Foi quarenta. bastante tempo. Exatamente. Ó, E o cara falou aqui, Daniel, Ricardo Monteiro de Abreu. Ó, tentou entrar aí, quase que eu botei ele pra dentro. o É, rapaz, a Cecília Flash quer falar da caceta desse ataque na usina. A gente vai falar, na palavra de Cecília Flash, caceta do ataque, Tanguy. vamos falar, vamos falar. Tu botou selos à venda, Tanguy? Botou aí selos à venda? Botei, não, mas eu vou botar, vou escrever aqui, só um minutinho. Ah, tá. Como é que é? Da Plantão Plantão Petit, Petit. o oitavo dia. Oitavo dia. Oitavo dia. Selos à venda. Pronto. Ó, o pessoal tá chamando a deusa da Cecília Flash. Olha aí. Que beleza. Tarará. Beleza, só ajeitar aqui, cara, pra gente poder começar a gravar. Gente, tá corrido aqui, são 10 para as 11 agora, porque a gente estava na aula gratuita até agora há pouquinho. Tá. Beleza, Daniel, quando quiser. Tá, peraí. Fica só o registro pro pessoal que quiser comprar selos aí, né, Tanguy? Ah, é, selos. Isso, falar de Acho selos aqui. importante. Pessoal, só lembrando, os selos estão à venda. Lembre, o selo é uma maneira fantástica que vocês têm de financiar o Petit Jornal, de ajudar o Petit Jornal. Mais uma vez, o discurso que eu tenho feito toda semana, né? O Petit Jornal é uma mídia pequena, independente. Não temos conglomerado, não temos produtora, não temos patrocinador, não temos nada disso. A gente tem vocês, tá? O que dá para a gente, portanto, uma liberdade muito grande de fazer aquilo que a gente acha, né, mais importante, aquilo que a gente acha mais fundamental, falar sobre os assuntos que a gente acha mais importante, e inclusive que a gente tenha flexibilidade para, se a gente quiser, num determinado momento, porque é importante e tal, fazer live todo dia, que é o que a gente está fazendo já tem mais de uma semana, a gente faz, não tem problema. Né? Então, os selos são uma excelente maneira de financiar. Lembrando, pessoal, o Instagram tem esse programa dos selos, que nada fica com o Instagram, tá? Tudo vem para a gente. Então, isso é algo que faz uma diferença realmente muito grande para a gente. Então, comprem selos, ajuda o Petit Jornal a se manter Ah, ativo, né, com financiamento. acho que não tem para clicar no selo não, Tanguy. O pessoal tá dizendo que não tem. Olha aí. Cara, o selo tá vendo. Tá vendo Ah, igual todos é? os dias. Ah, é? Então Tem beleza. 10 pessoas já compraram selo aí já. Ah, já compraram? Então tá funcionando Já direitinho. compraram, já compraram. Então beleza. Vamos lá? Espera aí, rapidinho. Vamos. Vai. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Plantão Petit. Esse encontro que agora tem sido diário, entre esse que vos fala Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi, onde nós estamos fazendo o acompanhamento dos acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Hoje, no oitavo dia de conflito,
nós vamos ter aqui alguns aspectos bastante importantes que aconteceram nas áreas da economia e da política internacional. Tanguy, eu queria começar fazendo um convite até para as pessoas assistirem no canal do YouTube do Petit a aula gratuita sobre Ucrânia e Rússia que nós gravamos na noite dessa quarta-feira, melhor, quinta-feira, 3 de março, porque vai estar lá disponível, que a gente pode explicar um pouco dos aspectos religiosos, os aspectos políticos, os aspectos históricos envolvidos nesse conflito. Exatamente. Então, fica aqui o convite, mais uma vez, pessoal, assistir a aula gratuita, está lá. Uma aula completa, né? A gente falou durante 1h40, mais ou menos, sobre os antecedentes todos, assim, como é que a gente chegou na situação atual, falamos bastante sobre a história. Mais uma vez, gente, é uma aula gratuita, é uma parte do nosso projeto, a nossa missão, né, do Petit Jornal, que é o Petit Cursos. Então tá lá a aula gratuita. Aproveitem, tá, gente? Indiquem para as pessoas, indiquem para quem quiser. Pô, tô curioso, não tô entendendo nada do que tá acontecendo e tal. Eu queria uma base um pouco mais geral antes de conseguir entrar, por exemplo, nos plantões, né? Qualquer coisa assim, apesar de eu achar que os plantões aqui estão bem contextualizados. Indica lá, a aula gratuita, porque tá lá funcionando. Como sempre, YouTube. a gente YouTube vai do Petit Jornal. no YouTube do Petit Jornal. Exatamente. Exatamente. E como sempre, Daniel, a gente vai datar essa live aqui. As coisas têm acontecido de forma muito rápida, é importante vocês saberem quando que a gente gravou, porque de repente vai acontecer alguma coisa e fala, pô, mas eles não falaram sobre isso no plantão do 8º dia. Então é importante saberem quando que a gente está gravando. A gente está gravando isso aqui no dia 3 de março, hoje é quinta-feira, são 22h56 da noite. Vocês verem que o professor tem vida fácil, o professor não trabalha, né? 22h56, a gente acabou de acabar a aula gratuita e viemos aqui esse episódio que está sendo gravado, portanto, uma live no Instagram, tá? Exatamente para a gente conseguir, né, se manter em dia, se manter atualizado com tudo que está acontecendo. Como sempre, Daniel, vamos começar pela parte militar da coisa, né? Então, como é que estão os andamentos militares aí? Como a gente já vem anunciando ao longo dos últimos dias, a Rússia vem apertando o cerco sobre as principais cidades ucranianas, né? Isso aqui a gente já vinha acompanhando ao longo dos últimos dias, que de fato ia acontecer. E a gente está tendo um cerco muito importante sobre a cidade de Mariupol. Também é algo que a gente começou a falar ontem, né? E esse cerco, de fato, está sendo mantido. Mariupol, só para a gente conseguir lembrar, é uma cidade costeira, uma cidade com um porto importante, que fica no sudeste da Ucrânia. E aí qual é a grande preocupação? Que a Rússia está basicamente conseguindo tomar todo o sul da Ucrânia. Então, o acesso que a Ucrânia tem ao Mar Negro, que já estava prejudicado desde 2014, né? Porque a Rússia foi lá e tomou a Península da Crimeia, está ficando cada vez mais estreito. E aparentemente, né, com essa movimentação toda, a gente vai ter um ataque ao longo dos próximos dias sobre uma cidade bastante grande, bastante importante da Ucrânia, que é a cidade de Odessa. Tá? Então, Mariupol, que ainda não está sob controle russo, mas pode cair ao longo das próximas horas ou dos próximos dias, fica no sudeste, ou seja, fica a leste da Península da Crimeia, e para oeste da Península da Crimeia, a gente tem a cidade de Odessa. Então, o movimento que a Rússia está fazendo agora, nesse momento, é que está se aproximando de uma cidade chamada Mykolaiv, tá? Que é exatamente o caminho até chegar à cidade de Odessa. Então, Odessa não está sendo atacada ainda, me parece que é um próximo objetivo estratégico, mas a cidade de Mykolaiv me parece que é o próximo objetivo mais imediato. Então, a Rússia está se direcionando à cidade de Mykolaiv, uma cidade de cerca de 480 mil habitantes, tá? E, portanto, faz parte desse movimento para tentar fechar o sul da Ucrânia. Lembrando, a Rússia vem conseguindo avanços mais importantes no sul, como já disse, está chegando muito perto de fechar todo o acesso da Ucrânia ao Mar Negro, mas tem tido avanços mais difíceis do norte, né, particularmente quando a gente fala sobre Kiev. E, aliás, sobre Kiev também, já tem 3 dias que a gente fala aqui, hoje é o 3º dia, sobre uma coluna enorme, uma coluna que está se falando aí entre 60 e 70 quilômetros de extensão, que estava se aproximando de Kiev. Faz 3 dias que essa coluna está parada. Tá? Então, ela está nos arredores de Kiev, segundo as informações, está a cerca de 30 quilômetros de Kiev, e está parada há 3 dias. Segundo a inteligência britânica, mais uma vez, estou dizendo aqui quem é que está falando, porque você pode interpretar isso da maneira que você bem entender, o que o Reino Unido tem dito, a inteligência britânica, é que está parada, em primeiro lugar, por causa da resistência. Então, há uma resistência importante da Ucrânia que tem impedido esse avanço.
há um congestionamento, a coluna é tão grande que tem dificuldade de fazer o escoamento, né, para cercar de fato a cidade de Kiev, e diz ainda que há panes mecânicos, ou seja, tanque para de funcionar, e aí você tem que fazer um agrupamento para conseguir avançar com a coluna toda conjunta. Me parece que, sei lá, Daniel, não sei se eu compro muito esse argumento, não. Me parece que é realmente mais uma questão estratégica. Chegou ali perto, esperando um determinado momento, ou então algum tipo de posicionamento, ou algum tipo de coordenação com as ações ucranianas no sul para fazer algum tipo de avanço. E, Daniel, só para a gente fechar a parte militar, isso assim, me parece talvez uma das coisas mais preocupantes que aconteceu faz literalmente minutos, né, comparado com o momento no qual a gente está gravando, que é uma usina nuclear, né, uma das maiores usinas nucleares da Ucrânia, está pegando fogo, exatamente lá no sul, né, no sul da Ucrânia. Fica ali perto da península da Crimeia, né, um pouquinho ao norte da península da Crimeia. Vamos ver se eu vou saber falar o nome do lugar, tá, Daniel? Que é a usina nuclear de Zaporizhia. Zaporizhia, tá? O que é sempre preocupante. Aparentemente, a informação que a gente tem até agora, no momento que a gente está gravando, é que o reator não pegou fogo. Tá? O reator não pegou fogo. Então, se o reator não pegou fogo, menos mal. O problema é se o incêndio crescer demais, né, avançar demais, pegar fogo no reator, e aí sim um Deus nos acuda. Tá? Então, isso é importante que a gente saiba. Né? Quando a gente fala sobre catástrofe nuclear, a que vem à mente automaticamente Chernobyl, que fica exatamente no norte da Ucrânia, então é na Ucrânia, no norte do país. Então, assim, há um trauma muito grande, mas de qualquer maneira, a gente está tendo esse incêndio. Lembrando, a Ucrânia é um dos países que mais utiliza energia nuclear em toda a Europa, fica atrás somente da França. Só que ao longo dos últimos 8 dias, né, então nesse 8º dia de conflito, várias centrais foram desativadas. Foram desativadas porque você precisa de toda uma logística para poder manter uma central nuclear como essa funcionando. Você precisa de resfriamento, você precisa de recursos, você precisa de... Enfim, tem uma série de coisas que, de fato, com Não é guerra barato. não Não tem é nem um muito pouco como barato, funcionar. nem simples, porque Não é precisa barato e é de perigoso, né? fatores. Claro. E é perigoso. Então, várias centrais nucleares foram desativadas ao longo dos últimos, foram desligadas ao longo dos últimos dias, em parte por causa do risco, né, de enfim, bombardear, alguma coisa assim. Então, é possível que essa central nuclear esteja desativada há alguns dias, mas, de qualquer maneira, aparentemente, nada de mais grave aconteceu. Mais uma vez, vou lembrar aqui, nós estamos gravando isso aqui no momento que eu estou falando, é dia 3 de março, quinta-feira, 23h02. Daqui a pouco dá um problema mais sério para você falar, tá vendo? Falaram que não tinha nada demais, o negócio deu problema. Só para a gente saber quando que a gente está gravando, né? Até agora, pelo menos, as informações são um pouco mais tranquilizadoras com relação à possibilidade de algo mais grave com relação aos componentes nucleares dessa central nuclear, Daniel. Tanque, na parte econômica, né, nas evoluções econômicas que tivemos ao longo das últimas horas, eu queria começar falando sobre petróleo. O petróleo continua subindo, disparou mais um pouco no mercado internacional, o que traz aí uma série de implicações. E esse petróleo bem caro levou a um diálogo hoje entre Vladimir Putin e Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. E os dois praticamente acordaram que vão continuar ali com a sua parceria estratégica no que diz respeito à coordenação em relação à produção de petróleo. O Mohammed bin Salman acabou afiançando ao Vladimir Putin que não pretende, pelo menos por enquanto, aumentar a produção de petróleo e deixa o preço subir. Basicamente é isso. Deixa o preço subir, esses ocidentais aí vão ter que pagar o petróleo mais caro mesmo, é a vida, e mais lá para frente, se for o caso, eu efetivamente vou aumentar a produção de petróleo, mas nesse mês de março, pelo menos, está fora de cogitação essa ampliação da produção de petróleo. Um detalhe importante é que a Rússia não está sendo sancionada no setor energético até agora. A Rússia ela vende petróleo, aliás, a Casa Branca hoje falou que praticamente 10% do petróleo comprado pelos Estados Unidos vem da Rússia, o que é, sem dúvida alguma, algo bastante surpreendente. Mas a Rússia ela está tendo dificuldade ao longo desses últimos dias de encontrar compradores. Tem muita gente tentando se esquivar da Rússia, em parte porque não sabe se a Rússia vai conseguir entregar, em parte porque não quer estar associado à Rússia dentro desse atual contexto. O fato é que a Rússia está oferecendo desconto
para o seu barril de petróleo. O desconto hoje estava girando em algo em torno de $15, que é um desconto bastante razoável, e Enorme. mesmo assim a Rússia estava tendo dificuldade em encontrar compradores. Lembrando sempre, o preço do barril do petróleo é uma média do que está sendo praticado no mercado. Você não é obrigado a vender nem a comprar por aquele valor. O mercado é livre, você pratica o preço que você quiser. Preço de commodity acaba sendo uma referência. O mercado tende a acompanhar ali de uma maneira geral, mas existem situações onde você pode eventualmente oferecer um desconto, como é o caso da Rússia, para tentar encontrar compradores. Um outro aspecto econômico que me chamou muito a atenção, Tanguy, foi hoje no discurso do Vladimir Putin. Cresce a percepção de que os soldados que estavam ali estacionados no entorno da fronteira da Ucrânia, o comunicado que foi feito para eles foi o seguinte: olha, a gente vai para um exercício militar e tal, e de uma hora para outra aquilo virou uma invasão, virou uma guerra para valer. E que há ali uma certa desorientação dentro dos soldados russos do que a gente está fazendo aqui, do que é essa guerra, e que os soldados não estariam exatamente motivados e que isso poderia ser um problema. Hoje, o Vladimir Putin, no seu pronunciamento, me chamou muito a atenção que ele desfilou uma série de pautas corporativas dos militares, dizendo: olha, vocês são nossos heróis, vocês que estão lutando aí na Ucrânia, nós vamos dar aquele reajuste bacana que vocês estão pleiteando. As pessoas, os heróis que foram abatidos, suas famílias serão acolhidas, seus filhos terão a educação garantida pelo Estado russo, o que me chamou bastante atenção. Aliás, Daniel, eu achei curioso, porque ele disse que fiquem tranquilos, porque as famílias dos soldados tombados vão receber 5 milhões de rublos, o que no cálculo atual gira em torno de $50 mil. Mas vai ser cada vez menos, né? A tendência é que esses 5 milhões de rublos daqui a pouco seja cada vez menos, né? Então, é uma situação curiosa, né? Porque ele coloca isso em rublos, óbvio, né? Assim, a moeda nacional. Mas, dadas as sanções, dado o bloqueio de parte das reservas internacionais da Ucrânia, a tendência é que o rublo perca muito valor e esse valor, portanto, ele perca cada vez mais poder de compra também, né? É isso. Você acaba tendo, com essa desvalorização, também um processo inflacionário dentro da Rússia. Inflacionário por conta da desvalorização do câmbio, inflacionário por conta da escassez que deve ser cada vez maior em função das sanções que estão sendo impostas à Rússia. Consequentemente, esses 50 milhões de rublos terão um poder de compra cada vez menor. Mas me chamou muito a atenção isso, quer dizer, todo um discurso direcionado aos soldados, com pautas corporativas, tentando valorizá-los, tentando motivá-los financeiramente a permanecer no conflito, a ter ali um moral elevado no enfrentamento da resistência dos ucranianos. Isso tudo dentro de um discurso onde, em alguns momentos, ele chegou a sugerir ali que a Ucrânia e a Rússia eram o mesmo povo, que eles estavam lutando contra os nazistas ucranianos. É uma clara associação que Putin tem feito. Putin tenta utilizar essa retórica, essa estratégia de desumanizar os nacionalistas ucranianos. Olha, nacionalismo ucraniano e nazismo é a mesma coisa, quando a gente sabe que isso não é bem verdade. Pois é. Outra coisa importante que ele falou nesse discurso também, Daniel, só para a gente contextualizar, foi um discurso em TV aberta, né? Então, naturalmente, assim, um discurso para o povo russo de uma forma geral. É uma coisa que me parece que é sempre um ponto alto, né? Quer dizer que russos e ucranianos são o mesmo povo, então não tem diferença. E aí é exatamente o ponto que você trouxe. Quando ele diz que é o mesmo povo, o que ele está dizendo é que aqueles que estão lutando contra a Rússia não são sequer ucranianos de verdade, né? Porque se está lutando contra a gente é porque não faz parte dessa grande congregação que somos todos nós. Ou então ele teria que admitir que ele está atacando o próprio povo dele, né? Mas o que ele diz sempre é que ele está atacando os nazistas que estão no poder na Ucrânia, né? Então esse é um ponto relevante. E a segunda coisa que ele disse, né, na verdade uma outra coisa que ele disse, que eu achei importante também, é que ele disse o seguinte: não se impressionem, está tudo acontecendo de acordo com o nosso cronograma. Tá? Não tem atraso nenhum, não tem esse negócio de que achou que ia tomar Kiev em 2, 3 dias, isso aí não existe. Né? Tudo que a gente está pedindo para o exército russo está sendo cumprido exatamente da maneira como tinha sido demandado. Está sendo cumprido à risca.
Então, essa é uma maneira também de elevar a moral dos soldados, né? Como você falou, uma série de pautas corporativas, esse é um deles. Você tem soldados russos que estão, isso tem sido relatos constantes, né? Que estão frustrados com a falta de avanço, com a dificuldade, com a resistência que estão tendo, a dificuldade de avançar no norte do país, por exemplo. Então, quando você diz, olha, calma, gente, a gente tem um poder muito superior e, assim, tá tudo acontecendo do jeito que tem que ser. É aquele treinador que vai para o intervalo, Daniel, no intervalo do jogo, fala assim, pô, nosso time é melhor, a gente vai ganhar. É só ficar tranquilo. Primeiro tempo aí tá 0-0, não arrumamos nada, mas a gente vai ganhar. Então, esse é um ponto importante também da fala do Putin. Né? É uma fala também muito motivadora, que ele tenta promover uma motivação para os seus próprios soldados, para a população de uma forma geral. Enfim, não desistam da guerra, não achem que a guerra está perdida de forma alguma. Então, esse é um ponto fundamental. Outra coisa que me chamou a atenção hoje também, Daniel, é que o Macron, sempre ele, está sempre tentando ali e tal, deu uma ligada para o Putin e falou durante 1h30 com o Putin. Eu achei que o Putin tá com tempo, hein, Daniel? 1h30 para conversar com o Macron ali. Rapaz, Se você me ligar e tentar falar 1h30 comigo, eu tiro na tua cara, Tanguy. Você sabe disso. Não tem condição. E assim, eu não tô em guerra com ninguém, hein? Não tenho assunto para falar 1h30 com você. Eu tenho a vida para cuidar. Eu não tenho tempo também para gastar 1h30 com você, vamos ser sinceros também, né? Mas o Putin falou assim, vamos falar aí, Macron, que você quer falar sobre o quê? Vamos conversar. Quer falar sobre futebol, economia? O Macron falou, não, guerra. Ah, guerra? Tá bom, vamos falar sobre guerra. O que você quer falar sobre a guerra? E o Macron, Daniel, desligou o telefone tristonho. Tá? Tristonho porque ele falou o seguinte, estou pessimista. Aí, assim, vontade de falar assim, não me diga. Mentira. Você tá pessimista agora. Tem aquele meme do Medo e Delírio, né? Tava fora do Brasil. Aqui tava fora do planeta, né? Tava fora do planeta, irmão. É isso. E basicamente o que o Macron disse, assim, virou porta-voz do Putin, e o que o Macron disse olha, parece que o Putin vai até o final mesmo, hein? Então, recebi a informação aqui, parece que ele realmente quer pegar a Ucrânia toda. Quer tomar tudo, é isso. Quer pegar a Ucrânia toda pra ele. Quer tomar a Ucrânia toda. Então, o Macron desligou o telefone, chateado. Eu acho que o Macron, Daniel, ele respirou fundo e falou assim, quem é o gatão? Quem é o gatão? Quem é que vai resolver isso aqui? Eu vou falar com o Putin. E, porra, e o Putin vai recuar, tá doido. O Putin vai me respeitar. Eu sou Macron, porra. Sou a França, tá doido. Né? Eu vou chegar lá, vou dar uns bons argumentos nele, vou citar um Descartes, né? Vou falar de um Rousseau. E o Macron o Putin vai se convencer. Aparentemente, né, ele não conseguiu. Tá? Então, esse é um ponto importante. E já emendando outro, Daniel, eu sei que daqui a pouco você tem mais pautas quentes para trazer para a gente. Zé Biden. Zé Biden, o que Zé Biden fez agora, cara? O que Zé Biden fez agora? Zé Biden virou para o Congresso e falou assim, estou precisando de ajuda para mandar lá para o Zelensky. Certo. Vou pedir aqui 10 bilhões de dólares. Só para lembrar, a ajuda americana para a Ucrânia até agora era em cerca de 1 bi. Tá? O Macron pediu 10 bi para ajudar na guerra da Ucrânia. Zelensky pediu 10 bi, né? Não, perdão, gente. O Biden pediu 10 bi para o parlamento, para o Congresso dos Estados Unidos. Reconfigurando tudo aqui. O Biden pediu 10 bi para o Congresso dos Estados Unidos para mandar para o Zelensky. Tá? Uma pauta bipartidária. Democratas e republicanos concordaram. Todo mundo está concordando. Falou, isso aí, vamos pegar aqui 10 bi, a gente libera e você manda lá para o Zelensky para ele fazer o que ele tiver que fazer lá. Só que, lembrando que a Ucrânia continua no sistema SWIFT, lembrando que cartão de crédito continua funcionando na Ucrânia, então a Ucrânia consegue receber recursos com maior facilidade do que os seus inimigos russos. Pois é. Mas aí, Zé Biden vai ter um problema, que os democratas, o pedido do governo democrata foi, eu preciso de 10 bi para, em primeiro lugar, ajuda humanitária. Tem 1 milhão de pessoas, né? Hoje a informação é de 1 milhão de pessoas, de refugiados que estão saindo da Ucrânia em direção a outros países. Então, é uma grande crise humanitária. Então, nesse 10 bi aí, então, ajuda para ajudar na situação humanitária das pessoas saindo da Ucrânia. 2, dentro desses 10 bi, tem uma grana para movimentação de tropas americanas na Europa. Então, assim, tem tropas americanas na Alemanha. Vamos mandar para a Polônia? Tem tropas americanas, sei lá onde, vamos mandar para a Romênia? Isso custa dinheiro, é caro, sairia desses 10 bi. E uma parte seria para o próprio governo ucraniano poder se armar, comprando, inclusive, muito provavelmente, armamentos americanos. Tá?
O que os republicanos estão dizendo é o seguinte, republicanos mais conservadores, né, da ala mais conservadora. O que eles estão dizendo é o seguinte, tem que liberar 10 bi, concordamos, assinamos, mas é o seguinte, tem que ser os 10 bi inteiros, inteiro, só para comprar arma letal. Eu não quero ajuda humanitária. Ajuda humanitária não adianta nada agora. Ajuda humanitária depois. Tá? Mas as pessoas estão sofrendo. Paciência, vão sofrer ainda mais se o Putin continuar com a guerra. Então vamos pegar esses 10 bi e entregar inteiro na mão dos Zelensky e falar assim, vale arma. Inclusive querendo comprar na vendinha que temos aqui do lado, tá? No complexo industrial militar americano, e estamos aí para te atender da melhor maneira possível. Mas a divergência que a gente tem não é em termos de valor, mas é em termos de como que isso vai ser utilizado, né? Como é que esses 10 bi devem ser empregados a partir do momento em que essa grana for liberada, Daniel. Ô, Tanguy, vamos aqui para a nossa sessão preferida do Petit Tem que ter uma vinheta para essa parte. Tem que ter uma vinheta para essa parte, que é perseguindo oligarcas russos, né? Porque Isso. estamos se há algo divertido nessa história, dramática e nessa tragédia toda, são os oligarcas russos tentando escapar das sanções. Hoje, tivemos 2 bilionários russos, os senhores Pretrev Aven e Mikhail Friedman, pedindo à Rússia que encerre a guerra. Pedindo publicamente que a Rússia encerre a guerra. Num determinado momento, eu achei que eles iam cantar John Lennon, All We Are Saying is Give Peace a Chance. Eu achei que eles iam cantar isso num determinado momento, fiquei cativado, fiquei realmente emocionado com o discurso dos amigos aqui, porque estão querendo a paz e estão publicamente desejando a paz. Acho um absurdo essa coisa, ficam aí sancionando, perseguindo os oligarcas russos, pessoas de bem, pessoas que enriqueceram de forma estranha, talvez, mas pessoas que enriqueceram, né? E que estão aí com seu patrimônio desfilando pelo mundo. Aliás, hoje a Europa já apreendeu lá iates de russos. O pessoal que deu bobeira... Não. Daniel, iate é o seu. Iate é o seu que você tem lá em Angra, né? Super iate, tá? O bagulho é doido ali. O pessoal deu mole, papou sopa, papou mosca, não correu lá para Seychelles, agora vai estar com o iate apreendido, não vai dar mais aquele passeio gostoso no Mediterrâneo no verão europeu que está vindo aí. O fato é que essa editoria, Tanguy, perseguindo oligarcas russos, acho que ela merece uma vinheta aqui no Petit Jornal, porque eu vou acompanhar, eu vou seguir acompanhando o que está acontecendo com os oligarcas russos para trazer para os nossos amigos do Petit Jornal. Rapaz, tem 2 oligarcas russos lá em Londres que numa empresa, uma única empresa, congelou 22 bilhões de dólares desses caras. E 22 bilhões de dólares dos caras não é a fortuna toda, tá? É uma parte da grana dos caras. 22 bilhões de dólares congelados. Eu não sei nem fazer a conta. 22 bilhões de dólares dá quanto reais, Daniel? 110? 105 bilhões? Por aí. De reais, né? É um negócio inacreditável de dinheiro. Não é milhões, não, tá? Talvez você esteja ouvindo no podcast. É B de bola. Não é milhões com M, não. É com B de bola. Bilhões de dólares. Então, só para você ter uma noção do tamanho da grana que essa galera ganhou, a maior parte dela exatamente naquela Rússia. Uma situação absolutamente trágica, né, da década de 90, de crise econômica, corrupção, medo de dissolução. E esses caras eles se apropriaram, de uma certa maneira, do espólio do Estado. Né? Você pega empresa estatal, corrupção para cá, corrupção para lá e tal. Essa galera ganhou muito dinheiro e foi toda para Londres. É essa galera que depois se associa ao Putin, é base de apoio do Putin, querendo ou não, né? Então, assim, eu quero muito que você seja meu aliado. Se você não for meu aliado, podem acontecer eventualmente. Dá um azar danado ficar contra o Putin, né? Então, ao longo desse tempo, eles aprenderam direitinho que ficar contra o Putin costuma dar um azar danado, a pessoa se enforca, né? A pessoa pode, eventualmente, esquecer de pagar o imposto de renda e ser presa por causa disso, perder todas as suas empresas. Quem quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada na vida do Berezovsky, né? Enfim, foi um dos caras aí que acabou mal, exatamente porque resolveu bater de frente com Putin. Então, esses caras agora estão desesperados, sempre foram da base de apoio do Putin, e agora estão desesperados porque estão sancionados exatamente porque eram próximos ao Putin. Então, se correr o bicho pega, se ficar, o bicho come. E é impressionante como as sanções a essas pessoas estão tendo uma repercussão grande.
E claro que elas acabam sendo naturalmente elos de pressão sobre o Putin. A expectativa é que a pressão aumente ao longo dos dias. Vamos acompanhar, Tanguy. Eu acho que essa é uma editoria que merece uma atenção especial aqui no Petit Jornal. Sem dúvida. E só uma última informação, Daniel. A estimativa que a gente tem agora é de que a Rússia já tem utilizado entre 82% e 90% do seu exército mobilizado para a guerra na Ucrânia. Tá? Então, eu estou falando 82 a 90 porque foram duas informações que saíram hoje. Tá? Uma informação dando conta de que 82% já tinham sido utilizados, outra dizendo que 90%. Ou seja, há espaço para a Rússia aumentar ainda o seu engajamento militar, mas não muito. Tá? Então já há uma mobilização grande, lembrando, quando a gente fala sobre essa coluna, por exemplo, de 70 quilômetros, que está estacionada a cerca de 30 quilômetros de Kiev, é uma galera que está mobilizada, já está dentro da Ucrânia, então já conta dentro desse total mobilizado, mas que não entrou em combate ainda, não foi engajado em combate ainda. Ainda tem, portanto, um certo percentual para agir que ainda não agiu. Então, algo a se tomar conta, a se prestar atenção para os próximos dias, né, para a gente saber se a Rússia realmente avança ainda mais com seu engajamento militar ou não. Lembrando, a gente está falando sobre os cerca de 150 mil soldados russos que foram mobilizados, que já foram mobilizados para essa guerra na Ucrânia. A Rússia tem mais soldados do que isso. Só que é óbvio, está em pontos estratégicos, está tentando garantir também as fronteiras russas em outros lugares, enfim, mas é importante a gente saber, né, do volume de soldados que a Rússia tem já em utilização e que ainda pode mobilizar pouco, mas ainda significativo. Se a gente for pensar, uma conta rápida aqui, tá, Daniel? 150 mil soldados. Se 90% forem utilizados, ainda tem 15 mil soldados que ainda podem ser jogados dentro da Ucrânia para algum tipo de operação militar, o que não é pouca coisa, definitivamente não é pouca coisa. Mais pontos aí, Daniel? Não, por hoje é só. Vou deixar apenas o nosso tradicional agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal, aos apoiadores do Petit Podcast. Nós somos uma mídia pequena, independente, mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. E fica também o convite para você que ainda não é apoiador, fazê-lo através do nosso site, o site do podcast, petijornal.com.br. Tem uma seção Apoio Petit, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá tem uma série de alternativas e de possibilidades para você apoiar o Petit Jornal. Isso aí. E lembrando, gente, a gente falou isso aqui no início do episódio, vou falar mais uma vez, nós demos uma aula gratuita extra lá no Petit Cursos. Tá? Então, outro projeto que nós mantemos também, entra lá, www.petitcursos.com.br. Desde 2020, né, nós temos cursos acontecendo de forma constante por lá e, de vez em quando, a gente dá uma aula gratuita. Na verdade, de forma periódica, né? Tem até uma periodicidade ali de uma vez a cada 5 semanas. Só que com essa crise toda, a gente resolveu dar uma aula extra, assim, que não é uma dessas aulas gratuitas que a gente dá sempre, uma aula extra. Aliás, a última aula gratuita que a gente tinha dado, Daniel, foi uma aula muito interessante também, na qual a gente falou sobre criptomoedas e NFT. Pô, você não entende nada de criptomoeda, não sabe o que é NFT. A gente deu uma aula sobre isso, o impacto que isso traz para o poder dos estados. Só que agora há pouco, mais uma vez, nesse dia 3 de março, nós demos mais uma aula gratuita exatamente falando sobre Rússia e Ucrânia. Gratuito, você encontra lá no canal do YouTube do Petit Jornal. Entra lá, tem um monte de aula gratuita lá que vai te interessar. Aliás, todas as colunas que a gente dá, que a gente grava, estão todas lá também no YouTube do Petit Jornal. Só entrar lá no YouTube, botar Petit Jornal que a gente aparece. Então dá uma prestigiada lá, tenho certeza que você vai gostar. Poxa, tem alguém da sua família, algum amigo, cara, não estou entendendo nada do que está acontecendo. Indica a aula, indica o podcast, porque tem muito material bom e sempre assim, tentando ser o mais objetivo possível. E dá uma olhada também na possibilidade de ser assinante do nosso curso. Né? Lembrando, é um streaming, ou seja, entrando no Petit Curso como aluno, você tem acesso a todas, repito, todas as aulas que a gente já deu, não só as que a gente ainda vai dar, todas as que a gente já deu no passado. Então tem curso sobre uma infinidade de assuntos, de atualidade que podem te interessar. Tem aula sobre Rússia, aliás, tem um curso chamado Quem Tem Medo de Vladimir Putin. Assim, não tem nada mais oportuno do que você assistir um curso chamado Quem Tem Medo de Vladimir Putin, inclusive com uma aula biográfica. Quem é o Putin? De onde ele veio? Quais são as ideias dele? Ele é comunista, Daniel? A gente tenta responder isso lá. Né? Ele, afinal de contas, quem é Vladimir Putin? Tem aula sobre a Alemanha, tem um curso, na verdade, sobre a Alemanha,
curso sobre Oriente Médio, 2, curso sobre América do Sul, curso sobre Mercosul, curso sobre tecnologia. Tem um monte de curso lá, eu tenho certeza que vão te interessar. www.petcursos.com.br. Não é isso, Daniel? Mais recados? Não, por hoje é só. Obrigado a todos. Divulguem o Petit Jornal e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pronto, mestre. Pô, tu fala muito, hein, rapaz? Pô, mas como tu fala, hein? Pô, como fala Pô, essa Daniel, criança, hein? mas deixa eu te falar, deixa eu te contar uma coisa. É um Podcast é podcast, pra né, cara? falar, Então, né? Podcast é pra não, porque falar, assim, né? se a gente tiver um podcast pra gente ficar em silêncio, É ruim, eu né? não sei se o pessoal ia curtir. Tem certificado? Tem certificado. Olha Tem aí. certificado. Tá? Tem. Carolina perguntou aí. Tem certificado? Ah, tá dizendo que a gente democratizou a geopolítica. Isso aí, o objetivo é esse, Olha tornar aí. a Esse é o geopolítica algo objetivo. mais acessível, mais rápido e tal. Pessoal, selos estão à venda. Comprem selos aí, uma maneira maravilhosa de financiar o Petit Jornal também, se tornando apoiador, né? Claro, vocês ajudam demais o Petit Jornal, mas o Instagram tem o mecanismo aqui, né? A ferramenta da compra dos selos. Além de ser um excelente indício, o pessoal está gostando ou não, né, Daniel? Estou gostando do podcast, vou Cara. comprar um selinho ali. Ó, baratinho, não custa nada, vai comprar um salgado pra gente, né? É isso. Então, é uma forma de ajudar o Petit Jornal, Opa, demonstrar quase aquele caiu carinho. aqui. Quase caí aqui. Pois Ô, é. Tanguy, mas você sabe que isso Diga. é importante? Por exemplo, você está numa noite como Ah, hoje, pô, cansado, já deu ali várias aulas e tal. Pô, vamos fazer uma live? Não sei. 11h25 da noite, pois não vou, Aí né, você Daniel? Vou lembra, dormir. mas a galera chega junto com selos. Isso é um incentivo, né? Chega junto. Aí vai, né? Aí vai. De repente a gente vem aqui e faz de novo. Não, Né? porque a gente fala brincando, claro, mas não deixa de ser um trabalho, né? Que existe toda uma Opa! seriedade, existe uma preparação, a gente eventualmente abdica de outras atividades para estar aqui. Então, Dormir, por exemplo. Né? dormir, por exemplo. Então, fica aí o nosso agradecimento a todos que apoiam o Petit Jornal e mantêm esse projeto de pé. Isso aí. Pessoal, é isso. Daniel, mais recados, mais comentários, mais alguma coisa? Não, o projeto só manda aí, né? Últimos segundos para comprar selos aí, tá, gente? Hoje é o meu dia de editar, né? Então, manda aí o Deixa que eu boto lá no negócio. YouTube e você edita aí. E eu vou botar aula no YouTube. Eu vou botar aula gratuita no YouTube para o pessoal assistir também. Isso aí. Maravilha. Beleza, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Até.